estarem resolvendo e vão contar como aula assíncrona. Então, vai contar como a presença. Então, como a gente acabou de ver, a gente tem algumas fórmulas aqui, né? Então, a fórmula lá para a gente calcular o C, que é a nossa carga dinâmica. A gente tem lá o P, que é a nossa carga dinâmica equivalente. A gente tem o nosso Fn, que é o fator de rotação, que vem de uma tabela que está aqui. O nosso Fe, que é o fator de esforço dinâmico, que vem dessa outra tabelinha aqui. E a gente vai usar 3, como a gente havia discutido. Vamos ver alguns exercícios, então. Aqui... Ah, tá. E aqui também está o P, né? Que é a carga dinâmica equivalente, né? Então, como eu falei, né? Dependendo lá da função FA sobre FR, eu vou utilizar um tipo diferente de equação aqui para estar calculando a carga dinâmica equivalente. E aqui está a nossa tabela lá de rotação para a gente achar o Fn. Depois a gente recalcula e eu acho o Fe. Por fim, vida útil também, como foi passado lá na aula, está tudo aqui um resumo para vocês. Então, tem uma questão de vida útil para vocês estarem fazendo. Então, bora para o primeiro exercício. Selecione o rolamento mais adequado para ser instalado em um eixo de transmissão que possui as cargas indicadas na figura. O eixo faz parte de uma máquina que suporta esforços dinâmicos médios, então Fe é igual a 3. Calcule também qual é o esforço dinâmico do conjunto. Então, eu dei um Fe e depois a gente vai ter que achar o Fe correto. E a gente tem esses rolamentos aqui para a gente estar selecionando entre um deles qual que a gente vai estar utilizando. Então, vamos começar os cálculos. Então, a gente tem aqui já a primeira informação, 500 RPM. Então, como primeira parte do cálculo, eu preciso achar um primeiro fator, né? Então, se a gente olhar lá na fórmula, a gente vai ter que achar todos esses fatores aqui. Vamos lá, então, um por um. Então, vamos achar o primeiro Fn. Então, se a gente olhar aqui na tabela para um rolamento de esfera, o meu Fn para a rotação de 500 RPM, está aqui o valor de Fn. Então, Fn vale 0,405. Então, meu primeiro passo, achar o Fn, que é igual a 0,405. Então, para uma rotação de 500 RPM. Já achei o meu primeiro fator lá, que eu vou colocar lá na minha fórmula. Beleza. Achei o meu Fn. Vou ter que fazer o meu segundo passo, que é calcular a carga dinâmica equivalente. Então, carga dinâmica equivalente, P é igual a x vezes um FR mais o meu y vezes um FA. Preciso achar quais são os valores de x e de y. Então, a gente tem lá na nossa figura, se a gente olhar, uma força radial de 25 kN e uma força axial de 15 kN. Então, vamos escrever esses valores aqui. A minha força radial quanto é que era? Força radial, 25 kN. Minha força axial era 15, né? 15 kN. Então, vou calcular o meu FR o meu FA sobre o meu FR. FA sobre FR é 15 sobre 25. Vai ser igual a 0,6. Beleza. Se a gente for lá naquela nossa tabela e olhar FA sobre FR, é essa fórmula F3 aqui, série F3, que eu vou estar utilizando para fazer o meu cálculo da carga dinâmica equivalente. Então, meu X vai valer 0,96 e meu Y 0,33. Vou colocar lá. Então, ainda fazendo parte aqui da segunda etapa, então, meu P é igual a 0,96 vezes o meu FR mais 0,33 vezes o meu FA. Meu P é igual a 0,96 vezes a minha força radial, que é 25 kN, mais 0,33 vezes minha força axial, que é 15 kN. Se a gente fizer esse cálculo, então 0,96 vezes 25 mais 0,33 vezes 15, dá 28,95 kN.
Beleza. Por fim, vou calcular qual que é o meu valor de C. Qual que é a minha capacidade dinâmica. Porque eu já tenho todos os valores. Eu tenho o meu Fn, eu tenho o meu Fe, que é 3, e eu tenho minha carga P. Então, como a gente viu a fórmula, C é igual ao meu Fe sobre o meu Fn vezes o P. Eu vou fazer aqui do ladinho, porque vai ficar um pouco melhor. Então, o C é igual ao meu Fe, que vale 3, dividido pelo meu Fn, que vale 0,405, vezes o meu P, que é 28,95. Se a gente calcular isso daqui... Bom, eu tenho aqui o valor, vai dar 214,4 kN. Ah, professor, o que eu faço com esse valor aqui? Agora eu vou lá e vou selecionar o nosso rolamento. Eu vou lá selecionar dentre esses rolamentos aqui, o rolamento que se encaixa, tem que usar um C um pouquinho maior, né? Para a gente ter lá uma folguinha. Então, o rolamento que se encaixa é esse daqui. Então, o rolamento selecionado é o, se vocês olharem lá, é o F3MU300, cuja minha carga C é de 250 kN, conforme está aqui na tabela. Carga C, 250. Agora eu vou ter que calcular qual que é o fator de esforço dinâmico correto, baseado nessa carga C que a gente achou na tabela, não que a gente calculou. A gente calculou uma, chutando um valor de Fe de 3. Agora eu tenho que achar qual que é o valor exato Fe. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar aquela mesma fórmula que a gente fez. C é igual a Fe sobre o meu Fn vezes o meu P. Vou isolar o Fe aqui. Então, o Fn vai passar multiplicando para o outro lado, o meu P vai passar dividindo. Vou fazer direto aqui. Fe é igual a C vezes o meu Fn dividido pelo meu P. Meu Fe é igual ao valor de C, então vou usar o tabelado agora, que é 250, vezes o meu Fn, que a gente havia achado antes na tabela, que é o 0,405, dividido pela minha carga dinâmica P, que a gente havia achado está aqui, 28,95. Se eu calcular, se eu multiplicar 250 vezes 0,405 dividido por esse valor, vou achar que o meu Fe vale 3,49. Então, na verdade, esse daqui é o esforço dinâmico do conjunto real. O que na verdade deveria ser feito? Eu deveria pegar esse valor e recalcular mais uma vez o meu C para a gente ter certeza que o rolamento correto é aquele. Mas muito provável que iria cair dentro do rolamento certo. Então a gente não precisa fazer essa parte do preciosismo da iteração, mas, porque na verdade a gente estaria diminuindo um pouco lá o que ia acontecer e tal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, mas eu não estou ouvindo o que está sendo falado. Ô, Gil. Opa, agora sim. Dá para segurar um pouquinho só nessa tela aí, só para me chegar ali no terceiro passo ali? Nessa aqui? Isso. Tá. Eu estou ali no terceiro passo ali, FA sobre Fn, esse P, né? E aí eu me perdi um pouquinho para chegar na resolução. Tá. Aqui o terceiro passo? Aí você mudou para o próximo quadradinho no canto, né? Aham. Você chegou ali, ali seria o C, aí onde chegou ali 3.0 sobre 0,405. Isso. Aí a gente calculou o valor de C, 214,4. Aí eu pego esse valor e comparo com o que está no exercício, na tabela lá de rolamentos. Esse aqui são os rolamentos fornecidos por esse exercício. É claro que eu poderia usar lá uma tabela de um fabricante, né? E aí eu comparo. A gente calculou 214. Aqui eu tenho 50, 100, 150, 200, 250. Eu tenho que escolher um pouco maior. Então, dentre todos esses rolamentos, o que atende o meu projeto é esse daqui.
Então, é esse tipo de rolamento aqui. Eu fui lá e olhei lá qual que é a carga dinâmica dele, equivalente, né? Aí, uma vez eu tendo selecionado o rolamento, então eu calculei o valor de C. Mas eu tenho um outro valor de C que é o da tabela. Então, eu posso ir lá e recalcular o meu valor do meu FE, que é o meu esforço dinâmico. Porque lembra que a gente assumiu que era um esforço lá para uma máquina média lá, um valor de 3. Mas esse valor pode variar entre mais ou menos. Então, a gente vai pegar o valor do rolamento que a gente achou, vai rejogar ele na fórmula, e agora a gente vai calcular o FE. E aí foi onde a gente chegou no valor de 3,49. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver. Gente, então era isso da aula. O exercício para ser feito é esse daqui e o próximo. Então eu já vou postar lá no Moodle, mas ó, vamos ler junto aqui. O eixo da figura está suportando um carregamento puramente radial. Além disso, o eixo faz parte de uma máquina que suporta esforços dinâmicos médios de FE igual a 3, né? Dentre os rolamentos apresentados na tabela, que é essa tabela aqui, selecione o que melhor se adapta às condições de trabalho do eixo. Calcule também qual é o fator de esforço dinâmico do conjunto FE. Então, é exatamente o que a gente fez lá. O que vai mudar? Eu tenho um carregamento puramente radial. Quando o carregamento puramente é radial, eu não preciso calcular o meu valor de P. Eu não preciso fazer essa segunda etapa aqui. Não preciso lá fazer o FE sobre o FR e lá achar qual que é o P certo. Não. Eu vou lá e jogo nessa fórmula. Aqui eu vou jogar direto a minha força radial. Então, minha fórmula vai mudar. Vai ficar C é igual a FE sobre FN vezes o valor do meu esforço radial. Então, é só jogar 30 kN aqui e vocês vão chegar no valor de C. E aí, depois, né, vocês vão selecionar um desses rolamentos aqui. E depois de ter selecionado, vocês vão pegar esse valor de C desse rolamento e vão recalcular o valor de FE. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Com esse valor de FE que é recalculado aí, faz o que com ele depois? É só para refazer outra conta? Então, é que na verdade a gente poderia reutilizar esse valor de FE para fazer um recálculo, como eu expliquei. Mas a gente não está indo até assim a fundo. Então eu peço que vocês pelo menos achem um valor de FE para saber qual que é o esforço dinâmico real que o conjunto vai estar suportando. Depois a gente não está utilizando esse valor, mas a gente poderia utilizar ele. Entendi. Então esse é o exercício primeiro que vocês vão entregar. Aqui tem a tabela dos valores de rolamento de esferas, né, os valores de FN, né? Dentro dos rolamentos da tabela. É um rolamento de esfera que está aqui, né? Aí o outro exercício é esse daqui, para calcular a vida útil do rolamento selecionado no exercício anterior. Considere a vida normal nominal de 50.000 horas, probabilidade de falha de 10% e um elemento construído em aço comum. Então aí vocês vão estar calculando qual que é a vida útil dele. Lembrando que a fórmula da vida útil é essa daqui, né? LNA igual a 1, a 2, a 3, vezes LH. Então é bem simples, é só jogar na fórmula. Esse LNA é o que, cara? Ixi, tá muito baixo. O LNA é? Vamos olhar lá. LNA é a duração até a fadiga, é o que eu estou pedindo. Eu quero saber naqueles fatores lá de probabilidade, de matéria-prima, de condição de serviço, normalmente ele iria durar 50.000 horas. Mas por conta dos fatores de trabalho dele, ele vai durar menos tempo. E eu quero que vocês me calculem qual que é esse tempo. Daí o valor, ó, probabilidade de falha de 10%, o A1 vai ser esse daqui. O aço, eu não sei qual o aço que era, já não lembro mais ali, né? Se era um aço de qualidade ou um aço tratado termicamente. Então vai mudar o valor de A2 e o A3 também para condições ideais ou condições drásticas vai mudar esse valor. Que é só jogar na fórmula. Eu coloquei aqui também. Então é 10% aço comum.
Então, aço de qualidade, condições de serviços deficientes. Então, para condições drásticas. Então, o meu A1 vai valer 1, meu A3 vai valer 0,6. Só jogar na fórmula, ver se 50 mil vai dar um valor menor, né? Beleza, pessoal. No mais, era isso. Vou estar subindo esse PDF lá no Moodle e o PDF da aula também. Então, vocês podem pegar o exercício. Tem alguém com o áudio aberto. Eu vou fechar o seu áudio, tá, Gilson? Opa, desculpa. Aqui, isso.